Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da TV Cell para trazer para você conteúdo de primeira qualidade, doses de conhecimento importantíssimos dentro da odontologia, dentro do seu sorriso, dentro da sua imagem. Hoje nós vamos ter aqui, um convidado mais do que especial, nosso grande mestre, especialista, expert. Olha, com mais de 1.000 lentes feitas, muito mais, mas eu lembro que um dia tem são histórias muito interessantes que ele falou, cara, esse ano fazer pelo menos 1.000 lentes para ter 1.000 horas de voo, para se tornar de fato um perito. Quando que você se torna um perito? Então isso aí já tem uns 2, 3 anos atrás, ou seja, essas milhares de lentes já aconteceram, já foram ultrapassadas, porque trouxe muita experiência e hoje sim temos um convidado muito especial para nós falarmos sobre as facetas de resina, as lentes de resina, o dente de resina, que termo seria o correto? E para tirar todas essas dúvidas, se eu posso ou não posso, tenho bruxismo, posso, não posso, tomo café, fumo, posso, não posso, trouxemos, esse nome, essa referência na área para nós, doutor Eduardo. Aê! Ó, Valeu, obrigado pelo convite. é, Sempre feliz de estar aqui com o Hugo, estar aqui com o espectador da TV Cell, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre a nossa rotina lá na Cell. Então é um prazer, fico sempre feliz. Quando o Hugo falou, ó, sexta-feira vamos gravar lá e tal, à tarde, bora, tamo junto, foi né? o primeiro a responder o convite. A No, intimação. A intimação. Mas eu falei para a Anne, estava conversando com ela, eu falei, eu não tenho muita vergonha de microfone, câmera, não. Eu sou do seu time aí, né? Desenrola na boa, vai tranquilo. Então, é um prazer. Falar do que a gente gosta de fazer, do que a gente faz, sempre é tranquilo, né? É muito bom. Então é muito bom. Isso é um compromisso, com você que está assistindo, que acompanha, que faz parte da CEL, que está buscando informação, porque hoje tem uma quantidade infinita de fato de informação, mas no que acreditar, no que de fato é verdade, no que de fato acontece na prática, no dia a dia. Que às vezes a gente pega lá no Shopee umas lentes que a gente põe, que a gente cola, que a gente pinta em casa e faz um self-made e tal. Falei, cara, nossa senhora, mas agora nós vamos trazer fatos reais de pacientes, de pessoas, sim, que já não estavam mais sorrindo, se sentia triste, já estavam, olha, sem sorrir, sem bater uma foto, sem usar um batom vermelho, sem fazer um vídeo, sem tirar fotos em família, se distanciando muitas vezes de encontros, de network, de trabalho, deixando e perdendo oportunidades maravilhosas na vida, principalmente no mundo de negócios, de relacionamentos. Pense nisso, porque não estava feliz, não estava autoconfiante o suficiente para dar um sorrisão, e quem não sorri pode ter certeza que não está feliz. Então hoje nós trouxemos casos reais. E nós separamos, presta atenção agora, ó, nós separamos os 4 casos mais desafiadores desse ano. O doutor Eduardo olhou e falou, cara, peraí, vamos pegar os extremos, nós vamos pegar aquilo que, tipo, o impossível. Falei, presta atenção, porque eu estava olhando e falei, não pode, não é possível. E ó, que eu já tenho 24 anos de formado. Então você vai se surpreender com que as facetas, com que a resina, com essa nova tecnologia tá fazendo umas grandes transformações absurdas, né? Sensacional. A gente tem a Cell multi-especialista lá, né? A gente tem vários profissionais, então o que você estiver buscando, né, você consegue lá na Cell, né? Desde as lentes de resina, né, as facetas de resina composta é uma opção de tratamento, mas a gente tem também lá excelentes especialistas na área da cerâmica, né, que trabalham com as mais comumente conhecidas como as porcelanas, né, as lentes de porcelana. São excelentes trabalhos, assim como diversos outros trabalhos que a gente consegue fazer isso que você falou, né, de trazer autoestima, a pessoa poder sorrir, poder tirar fotos em família, melhorar as relações, né, no trabalho, em casa. Então, é legal você poder ter um lugar de referência para procurar e ali você conseguir ser atendido, né, e acolhido por vários especialistas que podem falar, ó,
essa opção é legal, essa opção também dá. Ah, mas eu estou sem dinheiro nesse momento para fazer com esse material. Não, temos essa saída que também a gente consegue. Tem limitações? Não tem, porque por onde... E aí se te dá uma confiança para poder fazer, isso é muito legal, né? Se a gente vai, né, em algum lugar, né, que não é a nossa área, né, vai no médico e aí você ter confiança, né? Pô, o médico me passou que eu fazer isso. Você sai de lá confiante, isso é muito bom, né? E é o que a gente tenta fazer todo dia lá na CEL, de acolher, né? Enxergar a pessoa como né? um paciente, um ser humano, né? Não só os dentes. Claro que o nosso objetivo de trabalho é o sorriso, né? A função são os dentes, mas a gente tem que olhar como um todo. Então, isso é muito interessante quando a gente consegue ter essa empatia e a gente acaba criando relações com os pacientes. A gente convidou, né, dois dos casos que vão aparecer aí para vir aqui, mas um não podia porque ele trabalha com a parte de turismo aqui em Balneário e ele falou, cara, sexta-feira, loucura, não consigo. Eu falei, não, não vai, mas ele deixou um vídeo pra gente, isso é legal. E o outro também tinha reunião, também trabalha diretão, ele falou, cara, tem reunião, não vou conseguir. Não sei se eles estavam com vergonha também das câmeras, né? Talvez, pode ser, mas não puderam vir. Mas tudo bem, a gente tem o caso e eles, né, falaram, não, pode mostrar o caso lá, pode falar, vai ser legal. Então, é bom, a gente vai ficando amigo da galera, né? Vai se conectando com os pacientes, isso é muito bom. E é legal que eles autorizam o uso da imagem justamente desse caso, mostrar para você que está assistindo, para inspirar, né? Para incentivar você que está numa situação semelhante e fala, oh, me identifiquei, me identifico com isso aqui, bem parecido com o meu sorriso. E aí você vai poder ver agora o resultado final de uma transformação que é impressionante. Dá uma olhada, nós vamos colocar na tela agora. Olha só isso aqui que está acontecendo. Você vai olhar e fala, o que é esse negócio? Ah, é o famoso lençol de borracha, é isso? Isso é o famoso isolamento absoluto. Aqui a gente tem, né, a gente trouxe acho que só duas imagens da técnica, mas para mostrar um pouquinho de como é o processo, né? Que não é um processo igual o Hugo falou, na internet às vezes aparece lá, né? Passa uma tintazinha no dente ou usa um creme dental X e teu dente vai ficar, né, do jeito que você está sonhando, né? Dá trabalho, são trabalhos, né, minuciosos, tem que ter bastante cuidado, tem muita técnica, tem muito empenho, estudo aí para a gente chegar nesses trabalhos. Então, aqui é uma parte, né, do processo da criação das facetas em resina. Aqui, nesse caso, a gente está aumentando, né, tendo que aumentar o tamanho do dente desse paciente. E aí, aqui é um pouquinho do processo, né? E aqui são várias formas de chegar nos objetivos que a gente quer. Então, nem todo caso é desse jeito aqui, mas aqui é para mostrar um pouquinho, para assim, até para o paciente, quando olha e vê, depois que ele passa pelo processo, ele fala, cara, tem que valorizar o trabalho, porque, caramba, dá trabalho, é minucioso, é no detalhe, então é importante valorizar, né? Não sair comprando qualquer pasta ou qualquer coisa, te entrego 10 dentes novos em uma horinha. Puta, não existe isso, dá muito trabalho. Olha que eu já, como o Hugo falou, já fiz milhares de facetas e continua dando o mesmo trabalho, né? Não é mais fácil a primeira para que eu faço agora, não é mais fácil. O trabalho é o mesmo. Então, assim, o empenho, né? Estamos na CEL, né? A estrutura que a gente tem, às vezes você precisa de uma tomografia. Puta, vai ali, tira uma tomografia, vamos resolver já na outra porta já tem um tomógrafo, né? Não, mas o especialista que vai fazer a cirurgia gengival, esse caso aqui, o paciente passou por uma cirurgia gengival, ele tinha dentes pequenos e ele é um cara, né, amigo nosso, que estuda na área de odontologia, mas muito envergonhado, porque ele era um cara grande, forte, mas os dentes pequenininhos e com a gengiva, né, com excesso. E aí ele queria muito um sorriso, pô, eu quero meus dentes maiores, eu quero que meus dentes, né, apareçam mais, que fiquem dentes mais quadrados, que eu fique com uma aparência de mais força, de mais presença. E aí a gente fez o planejamento, né? Todo caso tem que ser bastante planejado, né? E aí a gente planeja isso junto com o paciente em algumas etapas para ele nos falar, né? Qual que é o desejo dele, né? Não interessa eu achar que ficou bom no final, né? É importante eu achar que ficou bom, claro, né? Ser criterioso no que eu faço, mas o que o paciente deseja é o mais importante para a gente. Ele tem que sair feliz, né? Ele que vai estar com os dentes na boca lá depois. E aí, esse caso, ele passou pela cirurgia com o Dr. Daniel, nosso especialista lá na parte de cirurgia, né? Nosso implantodontista. Plástica gengival. Fez uma plástica gengival. Então, ele tirou, né? Ele tinha um sorriso gengival, é quando a gente faz aquele sorriso que aparece mais, às vezes mais gengiva, né? 4 milímetros de gengiva aparecendo, então fica aquele sorriso
muita gengiva aparecendo. Então, primeiro passou lá pelo Dr. Daniel, ele fez uma plástica na gengiva, depois a gente fez ali um clareamento nos dentes dele, e só depois do clareamento é que a gente partiu para essa etapa aí que a gente está nessa construção aí do sorriso. Aí tem todas as etapas. E o objetivo desse negócio azul aí, esse lençol azul, é justamente não ter contaminação. É que a saliva, a língua, lábio fiquem contaminando a resina. O importante é que a gente tenha o campo, né, que a gente chama de campo operatório, né, de ele esteja, né, seco e livre de saliva, sangue e tal. Em alguns casos a gente usa esse tipo de isolamento absoluto, e em alguns casos a gente chama de isolamento absoluto, e em alguns casos a gente usa isolamento absoluto modificado, em que a gente usa essa borracha, mas que aí com fios de afastamento. Tem várias técnicas que a gente usa. Não é 100% que a gente faz com isso aí. Cada caso é um caso, mas aqui mostrando uma etapa usando isolamento absoluto. Aí. Muito bom. O que mais que nós temos? Olha lá, passa uma imagem agora que nós vamos trazer. Dá uma olhada, que legal. Isso. Aí esse era o caso dele, passo, né? Hein? Aí era o caso dele, também uma etapa em que a gente escolhe a cor, ele junto, a gente fotografa, ele olha a cor do dente, a gente avalia como é que ficou o resultado do clareamento, né? Aqui ele não tinha feito ainda, né, a cirurgia gengival, ó, então a gente estava ali olhando a cor inicial do trabalho, e aí a gente lá no final com os dentes maiores que ele queria, né? Dentes mais quadrados, dentes maiores e tal, um trabalho feito em resina, né? E ali a gente não tem resina até lá no finalzinho, próximo da gengiva. A gente ainda conseguiu trabalhar com 2, 3 milímetros antes de chegar na gengiva. Isso para a gente também é interessante, porque a gente consegue mascarar ali a união sem ter resina chegando lá na gengiva, né? É legal para ele conseguir também a higienização e tal, com mais facilidade, enfim. Sensacional. Quer dizer, se você está chegando agora, você está lá naquele e falou, doutor, eu quero fazer, mas não queria desgastar o dente assim, desgastar muito. Esse aí é zero. Um caso como esse agora, que você está vendo, é zero desgaste. Esse foi zero desgaste. Foi feito um acréscimo apenas. A única coisa que ele perdeu aí foi um pouco de gengiva, mas é porque fazia parte. Resultadamente, tiramos a gengiva, aumentamos o dente, ele era assim, aumentou assim, para na hora do sorriso não aparecer, e foi só feito um acréscimo de material de resina nesse dente. E ele é maravilhoso. E ele a gente encontra com ele frequentemente. Agora ele trouxe a namorada dele, fizemos, acho que ela tinha situação muito parecida, a gente não trouxe o caso dela, mas ela muito parecida, também tinha um sorriso meio infantil, dentes pequenininhos, e ela depois que o caso dele, ela adorou, ela falou, também quero parecido, e aí a gente fez a cirurgia gengival, fez clareamento e fez também o tratamento dela, ficou super legal, a Júlia o nome dela, gente boníssima também. Por isso que é muito importante a hora que você vai escolher um lugar para fazer, ter essa multidisciplinar, multidisciplina, né? Como é que pode ser essa multidisciplinaridade? Disciplinaridade, ó. Muito obrigado. Isso essa palavra, um trava-língua, famoso trava-língua. Você escolheu um lugar onde tem vários especialistas trabalhando junto, porque só aqui, né, nós fizemos uma plástica gengival, Dr. Daniel, especialista nessa área, temos a faceta de resina, Dr. Eduardo, tudo no mesmo lugar. E você vê as etapas que não é tão simples, quando, mas é só colocar uma resina, fazer só uma facetinha de resina, só uma facetinha de resina, nós vamos entregar, que é o que a gente não faz, né? Você vai receber lá uma facetinha de resina. Agora, se você quiser um dente novo, um sorriso novo, um dente com cara de dente, com a função de dente, com tamanho, que mude de fato e alcance o objetivo que você quer, você viu que são várias etapas e que a gente tem que respeitá-las, executá-las com excelência para que no final a gente tenha de fato uma transformação verdadeira. Maravilhoso, parabéns. O que mais que nós temos lá? Se prepara que hoje não é nem chuva, é uma tempestade de transformações pelas facetas de resina. Se liga nesse caso. Vai vir o vídeo dele depois, será? Não sei como é que ficou. Acho que, olha aí. Que esse é um cara que gravou um vídeo pra gente. Era um caso bem desafiador, porque ele dente escurecido, dente com tratamento de canal, dente já fraturado, tinha resinas antigas, os espaços entre os dentes. Bem difícil, era um caso bem difícil.
Aí, no caso, precisou usar aparelho para poder corrigir? Não, ele não queria, poderia usar aparelho, né? Mas em muitos casos que chegam para a gente, às vezes o paciente não quer usar ou já usou durante. Ah, eu já usei 8 anos de aparelho ortodôntico e não consegui, eu não quero mais usar. E eu vi que vocês fazem resina aqui, fazem facetas e tal, vamos resolver. Eu não quero usar. Então, assim, claro, sempre que a gente tem dentes com espaços entre os dentes, dentes que estão tortos, né? A gente chama de apinhados, né? Quando estão todos meio juntinhos e tal. A nossa primeira orientação é que o paciente vá para a ortodontia, uma avaliação com a nossa ortodontista, né? A indicação do aparelho, né? Para poder corrigir. Mas nem sempre o que a gente, né, gostaria que o paciente fizesse, ele quer fazer e pode fazer. Então, às vezes, a gente tem que buscar alternativas em que a gente consiga também dar um resultado de qualidade, né? Sempre olhando, né? Eu sempre falo isso com os pacientes, a gente não pode pensar só na estética. A estética, ela vem, né, junto desse processo, mas a gente tem que pensar muito em saúde e função. Então, a gente sempre planeja o caso olhando para a função e olhando para a saúde, né? E se puta, não dá para executar, a gente não, né, a gente tenta achar o melhor caminho ali, porque a gente não está pensando só na primeira semana, né? A gente tem que pensar no paciente com longevidade, né? A gente quer que ele tenha função e que tenha também, né, os dentes fiquem aí numa condição de longevidade. Então, claro, né, a gente sempre oferece, né, a gente tem uma avaliadora que está sempre olhando para isso, mas tem casos que a gente fica, né, como a gente chama, de mãos atadas, né? Fala, não, não vou fazer, não vou fazer. E às vezes é um espaço, como nesse caso aqui, a gente tinha uma condição de fechar espaços inferiores ali, né? Ou então aumentar os dentes superiores que ele queria, trazer dentes também um pouco maiores e tal. Então, ali com resina, a gente conseguiu também melhorar a condição dele num caso já bem desafiador, um caso difícil, onde a gente trabalhou aí superior, inferior, mexendo em formato e cor também. Tem, acho que é mais difícil? Quando eu tenho muitos espaços para acrescentar ou quando eu tenho dentes muito apinhados? Os apinhados são mais desafiadores. O O apinhado, apinhado é ele... mais desafiador. Se você tem um dente apinhado, por exemplo, que ele está numa posição inferior, ele está lá para trás, eu consigo até acrescentar material na frente e ele vai ficar um dente que vai estar alinhado na frente. Mas quando você fala o teu dente, ele aparece. Aí vai aparecer aquele dente grosso que vai ter mais retenção de alimento, né, dificuldade de higienização, ou então aparece aquele volume para trás que fica estranho, né? Então o dente apinhado é mais desafiador. A ortodontia cabe muito bem. Se a gente pudesse fazer a ortodontia em todos os casos, que a gente seria excelente. Mas nem sempre é possível, né? Principalmente pacientes que já passaram por ortodontia e não querem mais, né? Mas Pacientes que não têm indicação. que passaram pela horta, eles é um apinhamento mais leve, né? Já um pouco É um mais apinhamento mais leve e leve, né? tal. Quem nunca usou, de fato, aí a gente tem uns apinhamentos mais severos Sim. que cabe a indicação. Por isso que aqui é interessante, presta atenção que aqui é bem interessante. Quando você vai e quer fazer a lente, doutor, só quero fazer a faceta aqui, quero meus dentes brancos. E muitas vezes nesse planejamento você vai escutar da nossa parte, falar, ó, vamos organizar a casa primeiro, vamos colocar o aparelho. A etapa clínica de saúde, fazer a limpeza, um clareamento, preparar os seus dentes, colocar o aparelho para endireitar, porque tá um para cá, outro para lá, nós vamos colocá-los assim. E aí sim a vida do doutor, né, Eduardo, vai ser muito mais fácil, o resultado final vai ser muito melhor. Então tem momentos, lembre-se disso, que a pressa é inimiga da perfeição. Se você quer um sorriso perfeito, não seja tão imediatista assim, que a gente possa olhar no longo prazo, como o doutor Eduardo falou. A gente tem que olhar o futuro também. É sempre pensar no futuro para te entregar agora no presente. O que nós vamos te entregar no presente que não dê problema no futuro? Então, essa disciplina ortodontia, preparo para finalização com a resina muitas vezes necessário. Nesse caso especificamente, a gente não precisou, né? Então foi muito bom, né? Esse caso que você está trazendo, eu sempre falo para o paciente de uma maneira bem simples. Eu falo assim, às vezes você está querendo comprar um sofá novo e uma televisão nova para poder curtir com a família lá e tal. Mas de repente você está com vazamento no telhado e está chovendo ali na tua sala, ou às vezes você tem um piso que está com problema, você não resolveu, ou o portão que não está fechando direito lá da tua casa, sei lá, às vezes vamos pensar numa situação assim, aí você vai, não, eu vou comprar isso aí você traz para dentro da casa móveis novos, e aí você não quer que a chuva molhe o teu sofá, que o ladrão entre, que o portão tá lá e não fecha, então assim, preparar a casa para poder receber um móvel novo. Então você está fazendo um investimento lá com
resina, com cerâmica, né? Você está investindo, né, seu tempo, seu dinheiro para poder fazer um trabalho e de repente o profissional fala, ó, temos que resolver isso antes. Não, não precisa resolver isso aí não. Então, a gente não é tão difícil de entender, né? Arruma a casa primeiro, depois você traz os móveis novos. Então, é mais ou menos isso que a gente sugere. Às vezes, fala, não, só dá para arrumar isso aqui. Cara, não dá. Aqui a gente não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer desse jeito. Então, a gente vai e consegue fazer. Mas a gente consegue, sim, bons resultados. Aqui foi um caso que depois de ter um depoimento dele, né, é o que para mim é o que mais importa. Claro que quando eu olho, eu sou meio chato. Às vezes eu fico olhando e falo, putz, aqui podia ter ficado melhor, ali podia ter ficado mais bacana. Aqui. Mas quando a gente vê o resultado do paciente, né, o que mais interessa, porque é claro, eu tenho um olhar diferente, né? É minha profissão, é meu trabalho, então às vezes é um detalhezinho que só eu estou enxergando e que é importante a gente entender do paciente. Então, esse bate-papo com o paciente, tanto antes de execução como depois que termina, é muito importante para a gente falar: caramba, o paciente era o que ele queria, expectativa alcançada. Mas mais importante ainda, às vezes, é você superou a expectativa. Falou, cara, era isso que eu queria, tudo certo e tal. Claro, né? A gente não se despede do paciente, né? A gente pode até falar isso depois, mas a gente tem um acompanhamento desse paciente aí, a gente vê ele sempre de 6 em 6 meses. A gente não entrega o caso e fala, vai, não quero mais te ver. Não, 6 em 6 meses, vem, vamos fazer uma limpeza. Isso a gente vai falar isso. Já vamos falar, daqui a pouco a gente pode falar sobre os pacotes de manutenção. Isso né, é legal. Importantes. É temos um vídeo, temos um depoimento, vai rodar agora. Olha que legal o que fez a diferença na vida da pessoa, como muda um sorriso. Olha só que depoimento maravilhoso, que emoção que é a gente saber que nós, né, como profissionais, né, liberais, como dentistas, como cirurgiões dentistas, como artistas, como odontólogos, né, nós somos colegas que trabalhamos com o sorriso, a mudança, o impacto profundo que um sorriso faz, né, na vida de uma pessoa, principalmente quando sai de uma situação como você viu aí, que não estava nada legal. Acredite, você não sorri com aquele sorriso. Jamais, de maneira alguma, né? Você imagina você fechar um negócio, imagina um relacionamento com as pessoas, você conhecendo um cliente novo, você conhecendo uma pessoa nova, sem poder se expressar, poder se revelar tudo que você pode, toda a sua melhor versão, por causa de um sorriso, sendo que tem solução. Vamos dar uma olhada aí, vamos escutar o que ele fala para nós. A necessidade faz a gente correr atrás, porque eu trabalho com comunicação e eu já estava incomodado com essa situação dos meus dentes, do formato que ele estava, de como estava tudo, e estava me incomodando. E toda vez que eu falava com alguém, como eu estou falando contigo agora, toda vez que eu falava eu me sentia incomodado, me sentia que a pessoa olhando para mim e vendo meus dentes naquela situação. Então isso foi o principal motivo, entendeu? O incômodo que eu sentia. Na verdade, o meu convívio social é aqui na região. Meu barbeiro é aqui do lado, minha mulher trabalha em frente. Então eu sempre passava aqui, eu deixo ela ali na escola e eu falava, cara, eu tenho que ir ali. E aquele negócio que eu estava te falando, vai protelando. A confiança, entendeu? Desde a hora que eu entrei aqui, desde o primeiro dia que eu parei, deixei minha mulher ali, eu falei, hoje eu vou fazer esse negócio. Entendeu? Então daí quando eu entrei, que a menina já me atendeu, entendeu? Falei outro dia pra você, da hora que eu entrei aqui até o último serviço que a gente conversou ali, tudo excepcional. E isso que me chamou a atenção, entendeu? O atendimento em geral, a receptividade do pessoal daqui, a atenção, entendeu? Então, a hora que eu entrei da porta pra dentro, não tem como você dizer assim, não vou fazer ali. Não tem como. Porque não adianta você dizer assim, eu vou fazer em qualquer lugar aí porque é mais barato, que é o que acontece muitas vezes, entendeu? A pessoa não se atenta a isso. Cara, a perfeição que eu saí daqui, as pessoas olham e dizem, poxa, eu não sabia que era lente, que você tinha feito o procedimento, de tão bom que ficou, tão perfeito, as pessoas acham que era natural, entendeu? E isso aí, eu acho que não tem valor que pague. Sensacional. E aí agora, vamos aproveitar hoje, dentro das novas trends que está acontecendo, uma mudança, inclusive, a era
dos dentes brancos está acabando. Você já percebeu, inclusive, que hoje já está mudando, os artistas estão trocando as lentes, os dentes, as facetas de resina, daquele branco da porta de geladeira, do capô do Fusca, para aqueles dentes mais naturais. E hoje nós vamos falar justamente com um especialista nessa área, se ele, na prática, no dia a dia, está sentindo isso aí também. Doutor Eduardo, o que você tem visto na prática sobre a nova tendência daqui para frente em relação à cor dos dentes? Bem, isso está mudando bastante. A gente já vê nos pacientes que a gente atende, né? Que tem chegado para a gente nas conversas, né? Nesse primeiro contato que a gente... O que você está buscando? O que te incomoda e tal. É claro, o clareamento, né? Dentes mais brancos através do clareamento, a gente sempre indica, né? É um processo consolidado, super seguro, muito, muito bacana de se fazer e eu acho que esse continua forte. Mas os trabalhos, tanto em cerâmica, né, as porcelanas, como em resina, daquele branco, né, que ficou famoso com o jogador de futebol lá, o Firmino, com os MCs e tal, né, que até por uma característica, né, chamar mais atenção e tal. E muita gente foi atrás disso, isso está mudando muito. Então a gente vê tanto o paciente chega pedindo mais naturalidade, né? É interessante falar assim, ó, eu gostaria, não quero aquele dente que chegue antes de mim. Isso é interessante, né? Ou que as pessoas só vejam o meu dente. Então isso é muito legal. A gente, né? Eu sou a favor sempre da naturalidade, sempre busquei, mas claro, já fizemos dentes bem brancos lá na Cell, já. Né? Porque o paciente às vezes chega e quer. Fala, eu queria meu dente branco, mais branco. A gente faz teste de cor, a gente faz, junto com o paciente, uma avaliação das cores e tem paciente que quer. E a gente tem que respeitar, porque cor é uma questão de gosto e estética. Né? Cada um tem o seu gosto, a gente respeita, mas a gente sempre, né, coloca na mesa, né, as vantagens e desvantagens. Né? Então, eu fico feliz de estar voltando, porque eu sou a favor ser mais natural, e quando eu faço o meu trabalho, eu tento deixar o mais natural possível. E a gente, assim, eu não quero que as pessoas olhem e falem, não, que dente, onde é que você fez esse dente? Né? O cara falou, não, teus dentes estão bem cuidados, estão bonitos, estão bem, eu cuido dos meus dentes lá na Cell. Né? Então, não precisa saber o que você fez nos dentes, né? Então, a tendência hoje é dentes mais naturais, mais próximos, né? Tem uma regra, né, que a gente segue, que é a cor, né, do branco do teu olho, né? É a cor que seria do seu dente, é o ideal, porque a gente tem ali uma harmonia desse conjunto, né? Não tem um mais branco chamando atenção no sorriso do que o branco do seu olho. Então, quando a gente olha para o branco do olho, o branco do dente, eles casam ali, faz um triângulo dentro da face. Isso tem a ver, né? Deus é muito sábio, né? Quando fez as coisas. E às vezes a gente cai, né? Por isso que quando a gente coloca um dente muito branco, chama mais atenção, porque ele está fora dentro da harmonia que a natureza fez aí. Muito bom. Você acredita que o branco do teu olho, você acredita que o branco do teu olho determina a cor do seu dente? Hoje, quando você olha o branco do teu dente está alinhado com a cor do seu olho, ó, você viu? Presta atenção aí que o Dr. Eduardo deu uma dica e vai dar uma dica sensacional em relação a isso. E é algo que na hora da escala lá a gente é perceptível isso, é isso? Por exemplo, eu agora com meus dentes naturais, se ele te fizer um clareamento, vai estar o dente mais claro na cor natural. E fizer uma escala, o branco do meu olho vai estar mais junto próximo. com Com o clareamento, o clareamento surgiu na década de 90, ali, final de 89, 90 surgiu, e ele deu uma transformada, né, na questão estética, na odontologia, né? Mudaram várias coisas, na indústria ter que fazer materiais mais claros e tal, mas o clareamento ele não muda a cor do teu dente, né? Ele não sai do amarelo para o branco, né? Ele sai do amarelo mais escuro para um amarelo mais claro. Ele não muda as características do seu dente, ele não estraga seu dente, ele vai mudar um pouco o jeito que a luz vai refletir lá no teu dente. Então, ele vai manter um branco, vamos dizer assim, que é natural para você, né? Não é um material artificial que a gente coloca, porque o dente continua tendo áreas que ele é um pouco mais escurinho, depois ele vai tendo um degradê de cor, áreas são mais translúcidas, e às vezes o paciente quer o dente que é chapadão, que a gente fala que é o dente de pia de banheiro, né? Que é aquilo branco, que você não tem divisões de cores. Então,
a gente consegue essa naturalidade com o clareamento, você fica com um dente natural e que aí fica dentro da harmonia, né? Do que é o que é seu, né? Que não é artificial. Muito bom. O que mais que nós trouxemos para você que está nos assistindo, que está querendo saber e tirar todas as suas dúvidas sobre as facetas de resina? Dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção. Para o que você está fazendo e presta atenção. Isso aqui é tipo, né? Voltou para o útero da mãe, né? Regenerou células novas e teve dentes novos, porque é o mesmo, no caso é a mesma pessoa, é isso? A gente não tem aqui a foto inicial, né? A gente sempre a CEL, quando a gente chega, tem um protocolo de atendimento, é legal falar isso, que o paciente passa por fotografias dos dentes, de rosto, fácil, a gente não está colocando aqui o rosto dos pacientes e tal, mas a gente traz mais, né? Não vamos identificar os pacientes aqui, mas a gente tem esse protocolo com radiografias e tal, e que a gente faz a avaliação do paciente. Então, quando ele chegou, ele tinha uma questão superior também, que foi resolvida lá pelo time de cirurgia, né? Com os implantes e com o time de prótese, né? Então, a gente tem os dentes superiores, e aí ele resolveu a parte superior, e aí veio para a gente com esses dentes, ele tinha nesse caso aí, aqui eu já tinha removido, né, as resinas dele, então ele tinha cáries e resinas nesses dentes inferiores antigas, né, resinas antigas. Então, o primeiro passo que a gente faz ali é tirar resinas velhas que não estão em boas condições, tirar as cáries, limpar e tal. Então, aqui é uma foto do parte do processo, né? E ali já a foto final. Então, eu tenho dentes com cárie, eu tenho dentes com resinas antigas. Dá para fazer faceta? Dá, né? Aqui a gente tem uma situação em que a gente conseguiu resolver o caso desse paciente. Isso foi muito interessante, porque é um paciente que, né, a gente olha pela foto superior, que não era muito fã de cuidar dos dentes, né? Então ele saiu renovado, assim, no sentido de que, putz, vou cuidar mais, eu preciso. Então, traz um pouco dessa conscientização, né? Saúde entra pela boca, então a gente não tem uma condição de saúde ali em cima, né? Embaixo a gente já vê um ambiente que tá, né? Gengiva saudável, dentes limpos, né? Mastigação, ok? Então é saúde, né? Mais do que um sorriso bacana que vai fazer diferença para ele, a gente sabe, mas é a saúde que vai fazer a diferença na vida dele, né? Mais saúde né? A gente quando, né? Eu gosto daquela frase, né? Que você também usa sempre, né? Quando a gente não tem saúde, a gente tem um plano só, né? Que é ter saúde de novo, né? Quando a gente tem saúde, a gente tem 1000 planos. Então aqui a gente quer que o cara tenha 1000 planos e que os dentes não sejam um empecilho, um obstáculo na vida dele, né? Que é isso? Então, vou aproveitar um caso como esse aí, doutor. Hoje, como é que a gente faz para que não volte a estar como estava antes? Eu estou com um sorriso novo agora. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para que eu não volte a ser a foto, essa foto aqui ó, de cima? Eu estou assim agora, eu não quero ficar assim. Como é que faz isso? Quando o paciente chega na CEL, a gente espera, né, que esse paciente continue com a gente lá para sempre. A ideia é que o paciente tenha o diagnóstico, planeje, executemos o trabalho e a gente entrega esse trabalho. Então aqui a gente primeiro tem a obrigação de entregar o melhor que a gente pode, com técnica, com material, com atendimento humano, enfim, esse é o que a gente precisa, o primeiro passo. Só que essa história continua, porque o paciente vai para casa e ele continua cuidando dos dentes dele e a vida continua. Ele vai continuar tomando café, comendo, bebendo, saindo, passeando, trabalhando. A vida continua, né? E a gente fala sempre, paciente, um dos lugares mais difíceis de se morar é a boca. Então, quando a gente coloca um material novo, uma prótese, uma resina na boca, ela está dentro de um ambiente difícil, um ambiente que é ácido, um ambiente que alimentos mais duros, alimentos quentes, alimentos com corantes, enfim, um mundo de coisas aí. Então, o paciente precisa de cuidados diários. Então, a gente tem sempre um tempo de conversa explicando como usar fio dental, como escovar o dente, melhor pasta, melhor escova, horário de escovar, hábitos que são ruins. Então, tem todo um bate-papo para poder ele levar para o dia a dia, né? E nossa responsabilidade de atender esse paciente de novo em 6 meses para a gente poder ver como é que está a condição gengival, se a gente está usando o fio dental direito. Então, assim, a gente puxa a orelha de alguns pacientes, outros a gente elogia, uns a gente... E a gente tem, né, se eu posso falar dos pacotes que a gente tem lá. Então, lá na CEL, o que acontecia? Era muito interessante. Às vezes a gente fica, né, e a gente... às vezes... em relação aos pacotes, para você agora, presta atenção, ó. Presta atenção, você que acabou de fazer as lentes, as facetas de resina, as lentes de porcelana, para que você
tenha mais cuidado, para que você tenha uma garantia, para que você tenha esse sorriso num longo prazo, para que você não perca tudo isso que você conquistou, é importantíssimo que você cuide muito bem disso, porque nós nos preocupamos, a gente fica realmente preocupado e queremos que você esteja a cada 6 meses na clínica para que a gente possa dar a garantia, para que a gente possa se assegurar de que aquilo que a gente fez de fato está na sua melhor condição, na sua melhor qualidade, que você está cuidando muito bem. Assim como você compra um carro 0 km, você leva na concessionária a cada 10 mil quilômetros, a cada um ano, para você não perder a garantia, para que você tenha aquela máquina funcionando sempre na sua máxima performance. É a mesma coisa em relação ao sorriso. Então agora o Dr. Eduardo vai explicar para que eu acabei de fazer minhas facetas de resina, acabei de fazer minhas lentes de porcelana, funciona melhor, né, de forma muito semelhante. Meus implantes dentários, meu protocolo também. O que eu tenho que fazer para que esse investimento que eu acabei de fazer, para que essa conquista, para que essa realização fique assim por muitos e muitos anos. Tá. O que a gente observava muito na clínica? A gente falava para o paciente que ele poderia falar, ó, de 6 meses vamos voltar, e a gente agendava, mas dava 6 meses, as meninas da recepção entravam em contato. Ô, Hugo, beleza, você fez as facetas com a gente há 6 meses, está na hora de você voltar para a gente fazer uma manutenção, uma limpeza nos dentes, ver se como é que estão, tá, aquela história toda para a gente poder ter o paciente de volta. E aí o paciente, eu vou ter que pagar uma nova consulta, não, mas tem que ir lá. Tô viajando. Tô viajando. Agora, aí arrumava uma desculpa. Aí arrumava uma desculpa. Tá tudo bem, não, tá tudo certo. Aqui, tá tudo lindo. bem. Aí arrumava uma desculpa, não vinha. E isso há 3, 4 anos atrás, quando a gente deixava assim isso mais à vontade. Aí veio a ideia da gente ter os pacotes de manutenção. O que é isso? Quando a gente fez o pacote, foi na intenção de que o paciente ele já saia do tratamento lá no final e ali ele está valorizando, porque depois de 1 mês, 2 meses com os 10, a pessoa, né, comprou um carro novo, depois de 2, 3 meses você já não está mais. Mas quando você tira ele da concessionária, ele tem um sabor diferente, né? Então fala, olha, a gente precisa desse cuidado. Então a gente faz assim, ó, o pacote você vai ter um valor menor, se você já fechar agora, vai ter 4 atendimentos ou 2 atendimentos, 2 anos, 1 ano, aí você escolhe lá. Cada 6 meses. E a cada 6 meses você vem. É diferente que aí quando a secretária liga, fala, ó, você tem uma manutenção. Falou, nossa, já paguei isso, inclusive. Quando? Que horas que eu tenho que ir? Então o paciente não fica preso porque, eu tenho que pagar uma consulta lá e tal, para poder fazer. E não é assim uma consulta, eu vou lá, a gente olha o dente e, não, beleza, tá tudo bem, vai embora. Não. A gente senta com o paciente, avalia como é que tá, faz alguns testes, vê como é que tá tudo, limpa todos os dentes, superior, inferior, ajusta, tal, faz polimento nas resinas, fio dental. Fica novo, né? Fica novo, volta. É como você. Aí a gente, eu comparo muito com carro, que aí às vezes você fala assim, ó, teu carro já está 6 meses andando na praia, estrada de terra e tal, aí você leva lá para poder levantar o brilho da pintura e tal. É mais ou menos isso. Faz uma vitrificação. Vitrificação, isso. E aí você volta. Aí 6 meses depois você volta de novo, porque o lavar o carro todo final de semana, por exemplo, que você tira o carro da garagem, você mesmo lava, é o teu dia a dia, é o que você escova o teu dente. Então eu faço a comparação porque fica às vezes mais fácil você poder... Puta, legal, se eu faço isso pro carro, caramba, eu não vou fazer isso para os meus dentes. Então, para o dono do carro. Para o dono do carro. Então, aí a gente sempre fala. Então, as manutenções, porque não é só entregar o trabalho lá. É a mesma coisa, não é só comprar Você pode comprar um Porsche, mas se você não cuidar no dia a dia e se você não for lá para as revisões, esse Porsche daqui a 3, 4 anos, como é que vai estar? Né? Degradado e valendo muito menos do que poderia estar valendo, então, que é o seu sorriso. Como então é que o seu sorriso vai estar daqui 2 anos, né? Além de que o astral na Cell é sempre muito bom, né? O pessoal até falou. Então a gente, quando chega lá, você já toma um cappuccino, você já troca ideia, você já dá risada, você já é bem atendido. Então, assim, sempre um ambiente descontraído. Não é aquela história antiga, puta, no dentista, né? Dor e tal, sofrimento. Putz, é muito Nós recebemos tranquilo. recentemente o título, né, de cafeteria com o melhor cappuccino que mais faz facetas de resina aí da região. Cara. É top. Olha lá, o Dr. Eduardo trouxe mais uma história de transformação. Não é um caso, presta atenção, não é um caso, é uma história de transformação. É uma mudança radical. Você que tem bruxismo, agora para tudo que você está fazendo, presta atenção, porque você já deve ter ouvido a história. Não, mas quem tem bruxismo
não pode fazer as facetas, não pode fazer faceta de resina, de porcelana de resina. Você está condenado o resto da sua vida a viver assim, com seus dentes gastos, destruídos, corroídos. Será verdade? E se não fosse verdade essa história? E se você tiver uma possibilidade de ter o seu sorriso de volta mais uma vez, com um profissional certo, com a clínica certa, com a técnica mais indicada, com o material mais bem escolhido? Será que essa história pode ser diferente? Nós estamos trazendo para você agora uma prova real de que sim, pode. Você pode voltar a sorrir. Mesmo que tenha destruído, comido, derretido, moído seus dentes pela metade, você tem condições, através dessa boa técnica de tudo que eu falei, recuperar um sorriso, voltar a ter esse sorriso que você tinha lá quando seus dentes eram naturais. Dá uma olhada nesse caso e me diga se contra fatos não é argumento. E como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olha o que aconteceu, olha que transformação é essa. O que aconteceu aí, doutor? Pelo amor de Deus. Cara, essa é uma paciente, é uma mulher e tal. A queixa maior dela, né? O desgaste dos dentes, um dente mais escuro ali, né? O lateral, né? Um dente mais escuro e tal. Ela optou por fazer o tratamento só superior, a gente não fez inferior, só superior. O bruxismo é uma situação, né, que é pertinente do ser humano, né? Fica aqui, né? A Santa Apolônia, não sei, a curiosidade da odontologia, padroeira da odontologia, Santa Apolônia. A Santa Apolônia foi queimada viva. E antes de ser queimada viva, retiraram os dentes dela, tiraram todos os dentes dela no vivo, assim, né? Porque ela é considerada bruxa. Daí que vem a história do bruxismo de Santa Apolônia, que é a padroeira da odontologia. Que, na verdade, eles colocavam que ela era uma bruxa e tal, e a Inquisição lá, muitos anos atrás, aí, colocou ela como uma bruxa e ela foi queimada lá e tal. Então é uma história. Então, se alguém tiver, pesquisem aí sobre Santa Apolônia, padroeira da odontologia, que fala então da história do bruxismo. O bruxismo é inerente do ser humano. A gente tem o bruxismo, né? O bruxismo, normalmente, né? O bruxismo noturno, né? E aí ele tem muito a ver com a qualidade do nosso sono. E Atividade física, esse mundo estresse, hoje, né, traz pra gente, a gente reflete muito no sono. Então, a história de ter noites bem dormidas faz toda a diferença e o bruxismo tá lá. Então, a questão do bruxismo, se a gente não protege esses dentes, então assim, o bruxismo, ele resolve arrumando os dentes? Não vou resolver o problema do bruxismo. O bruxismo a gente precisa de médicos, né, as clínicas aí do sono, polissonografia, voltar a fazer uma atividades físicas, diminuir estresse, busca de medicação. Então tem a parte médica, né? Queimar essa adrenalina que acumula durante o dia, que a ansiedade, o estresse acontece, né? Tem épocas que são pontuais, véspera de prova, véspera final do mês, antes de uma apresentação, estou muito ansioso, estou muito estressado. Daí depois acalma, ou seja, faça a leitura do seu organismo. Como é que o seu organismo, você que tem bruxismo, você que tem um apertamento, preste atenção na sua rotina, né? O uso de bebidas energéticas, café mais tarde, muito próximo do sono, à noite, falta de atividade física aeróbica, de você queimar essa adrenalina que acumulou durante o dia, né? Em função de ansiedade, estresse, para que você possa não só reconstruir o seu dente, mesmo que você use uma placa, porque vai ter indicação de usar uma placa para proteger todo esse trabalho, mas ele não resolve o bruxismo. O que vai resolver é, de fato, você mudar o hábito. Você precisa revisar seus hábitos, fazer mais atividade aeróbica, diminuir o estresse, ver como você enxerga o mundo, né? E, lógico, tem ajuda de profissionais para isso. Então, assim, o tratamento, quando a gente faz a reabilitação, né, a gente vai ter um outro caso que é até um pouco maior do que esse aí, a gente vai mostrar que também é até mais severo o bruxismo que aparece no paciente. Esse é tipo um aquece só. Você acha que é muito, é só um aquecimento. Em que a gente olha para a questão de função mastigatória e tal, mas a gente não tem tanta preocupação do bruxismo porque, como eu falei, ele não vai resolver o bruxismo, esse tratamento, né? Mas a gente tem que fazer o quê? O uso da placa. Então, a placa no final do tratamento é muito importante para que o paciente possa ter dormir com essa proteção. E como o Hugo trouxe, a importância de buscar, né, profissionais e estilos de vida em que você diminua, porque a gente tem que a gente tem que pensar na função, a gente tem que ter os dentes no tamanho, no formato, na mastigação, que é função,
que é o dia a dia. Mas aí, quando a gente vai para o bruxismo mais severo, como momentos que você falou de mais estresse, de prova, de confusão na vida, é a história da parafunção. Então, quando a gente entra na parafunção, que aí o bruxismo entra como um problema mais sério e que aí traz questões como essa aí de desgastes e vários outros fatores vão acontecendo aí com os dentes. Isso pode, se a pessoa não usar a placa, o que a gente fez ali em resina vai arrebentar também. Imagine, o dente é a coisa mais, né? O esmalte, a dentina do dente são coisa mais resistente que cerâmica. O esmalte é a parte mais dura do corpo humano. Então a gente consegue, destrói, né? E aí com hábitos, a gente vê os hábitos hoje, que é quando a gente mistura esse apertamento, né? Essa questão da parafunção com as dietas muito ácidas, né? Então as pessoas estão com a dieta muito ácida. Então eu tenho acidez com parafunção no meio da história, então isso doideira. vai destruindo. Mas calma que aqui tá suave. Vamos elevar o nível de dificuldade. Próximo. Vapt. Olha lá. Olha que doideira. Aí dá para ir embora, né? Aí esse é um paciente que com dieta ácida, né, problemas gástricos, ele fez cirurgia bariátrica, e um paciente com um trabalho bastante estressante, né, trabalho na área de tecnologia, enfim. E aí ele veio. Esse foi um trabalho em parceria com o time da prótese, né, em específico aqui a doutora Juliana na prótese, o doutor Daniel na parte de cirurgia de implante, em que a gente tinha que devolver uma estabilidade posterior, né? Ele não tinha alguns dentes posteriores. Lá no fundo. A gente tinha perda também de dentes, né? De dimensão, a gente chama de dimensão de vertical, a gente perdeu a dimensão da mordida, né? Porque foi desgastando, a gente foi perdendo a dimensão. Então a gente tinha que trabalhar com dentes posteriores, para aí depois a gente poder conseguir, né? Porque quando ele fechava o encaixe ali, né? O superior com o inferior ali ficava né? Aí você tocava na frente. Aí você vai aumentar na frente, tem que aumentar no fundo. Então, eu vi um post esses dias da Cell muito interessante. Um post que tá segurando assim com o dedinho, tem um escrito lá no meio, você dá o zoom, aí aparecia. Não é o dentista que é caro, eu sei que demorou muito tempo para ir. Então, quando você chega nessa situação, e aí você fala, não, você vai ter que fazer 3 implantes, mais a prótese, vai ter que aumentar os dentes, tem que extrair isso aqui, tem que tratar o canal do outro. Caramba, 20 anos sendo dentista. Aí, de repente, você chega lá e fala, não, vamos fazer um clareamento, resolve? Não tem como, não tem milagre, né? Seria ótimo, né? Mas aí não, você tem um trabalho. Então eu falo, nossa, o dentista é caro, dá muito trabalho, nossa, eu fui no dentista tantas vezes. Mas é um trabalho extremamente complexo. Então, para a gente chegar nesse resultado, né, a gente passou por vários profissionais, por várias etapas, mas a gente convidou esse paciente para vir, mas ele não pôde, né, justamente porque o trabalho tinha reunião e tal. Mas é um trabalho que a gente conseguiu devolver, né, uma dobrou estética, o tamanho do dente, né? Dobrou o tamanho do dente. Ele tinha gasto assim, tipo, o dente era assim. E tem que usar a placa. Que usar a placa. Aí, assim, importância da visita de 6 meses. Se o paciente volta em 6 meses e a gente nota que tem facetas de desgaste, ou o paciente tem trincas, apareceu alguma coisa que não está legal, a gente já vai identificar e falar, cara, e a placa? Deixa eu ver a placa. Eu esqueci a placa. E a placa? Você olha para a placa tá nova. Tá usando a placa? Tô usando. Deixa eu dar uma olhada. Tá 0. Falar, esse carro nunca saiu da garagem, filho. Esquece. Então, isso é importante. Isso, visita de 6 meses. Porque se esse paciente some, não usa a placa e volta daqui a 3 anos, vai estar igual, tá em cima. Porque nós não somos né? Eu não vou pegar pela mão e vamos fazer atividade física, vamos te levar no médico, vamos melhorar teu sono, vamos lá, põe a placa antes de dormir. Não, né? Não tem como você pôr o dentista ali, não dá. Então aí depende muito. O paciente tem que ser cooperador, tem que ser colaborador, tem que dar valor aí na vida dele e no que ele, né, na história dele, no que ele se propôs a fazer. Se conseguiu fazer isso aí, o mais difícil ele já fez. Agora é mudar estilo de vida e seguir. Esse é um grande incentivador. Você está precisando de um incentivo para mudar um hábito, para voltar a sorrir, para você voltar a ter um hábito saudável. Invista no seu sorriso. A gente escuta direto, né, os pacientes, pessoas que fazem um clareamento, fazem as facetas e falam, doutor, agora nem parei de fumar. Desde que eu fiz lente, parei de fumar, não vou fumar mais, que eu não quero manchar meus dentes, diminui um pouco o café, comecei a fazer uma atividade física para diminuir o apertamento. É impressionante como muitas vezes a gente precisa o quê? De um incentivo, de um gatilho, de uma melhora
para a gente mudar um hábito nosso do dia a dia, que vai fazer muito bem, não só para a minha saúde, mas, né, para a minha emoção. Não só aqui, mas aqui também, para o meu dia a dia, para a minha mente, para a minha imagem. E a gente precisa ter aquele gatilho, né? Agora, um marco temporal. Pode ter certeza absoluta que com um sorriso novo, isso é um marco temporal. O que são os marcos temporais? São momentos da nossa vida que muda, que a gente vai lembrar, por exemplo, cara, podia ir por aqui, vai para cá, outro rumo, tomou outro caminho e o resultado é maravilhoso. Excepcional, sensacional. Temos mais alguma coisa ali? Acho que esse é o último Acho que caso. tem. Tem mais Acho que uma. tem um É paciente uma que chuva de transformações. é para ter do paciente, do Vanderlei. Aí é legal porque é um paciente de. Aí, ó, o Vanderlei. Muito legal esse caso também, ó. É o próximo. Próximo. Vamos ver se ele. Seu Acabou, hein? Vanderlei, o Vanderlei é de. Coronel Vanderlei é de Porto Alegre. Acho que é por isso que está demorando chegar a imagem. Que Tá vindo diretamente tá de vindo Porto Alegre. Tá aí, ó, o Vanderlei, cara. O Vanderlei é o seguinte, já é aposentado, mas né, foi por muito tempo coronel. Que diferença. Coronel da PM lá de Porto Alegre, amigo ali amigo do seu pai ali na CEL, super gente boa. E ele estava incomodado com os dentes superiores, né? Tinha indicação para a gente trabalhar nos inferiores, podiam melhorar. Ele falou que não, se der só uma melhoradinha aqui já tá bom. Então a gente fez quase nada ali embaixo, assim, só para melhorar uma ponta que estava incomodando ele, mas o nosso foco foi para o superior. Ele falou, quando eu falo no aparelho, principalmente que ele vai ficando, ele não lembra a idade exata dele aqui, mas é um paciente mais velho, ele não mostrava nada dos dentes superiores. Normal, com a idade, né, a gente vai mostrando menos, né, o lábio vai descendo um pouco ali, a gente vai mostrando menos os dentes. Eu queria mostrar um pouco mais meus dentes. Vai derretendo. Esses dentes separados, não estou feliz com esses espaços, né? Os diastemas que a gente chama, né? E se a gente olhar, os 4 da frente estão bem menores do que os do fundo, né? Desgastou também. Então, assim, tinha vários fatores aí. Sorriso invertido, assim, né? A gente fez o planejamento e a gente faz aí a gente não falou, né? Nas etapas do tratamento, a gente faz uma coisa bem interessante, que é o mock-up. Em alguns momentos a gente faz, outros não precisa, dependendo do que a gente vai... Às vezes é uma mudança só de cor, não tem necessidade de fazer o mock-up, porque o mock-up é como se fosse um test drive. A gente maquete. faz o planejamento, né, do caso em laboratório, né, computador e tal, e isso é feita uma impressão depois dessa boca nova que a gente reconstruiu lá através de vários parâmetros, e a gente leva isso com um modelinho numa resina que ela é tirada com facilidade e que ela endurece rapidinho. E o paciente, a gente coloca na boca do paciente ali, em cima dos dentes dele, ali como está ali na foto superior, e ele vai olhar, ele vai falar, nossa, e aí a gente vê muito a questão de tamanho do dente, formato do dente. Então, esse é um caso, né, que a gente fez, o mock-up, e aí o paciente olhou e falou, não, legal, é isso que eu quero, dentes maiores, que tá aparecendo o sorriso e tal. Então, nem para todos os casos a gente faz, mas casos como esse, que são transformações maiores, o mock-up ajuda bastante. É o test drive antes de você comprar, né? Tem a indicação, fechar. né? Tem a indicação aí para fazer. Então, a gente fez o mock-up, o paciente adorou, falou, é isso mesmo e tal. E aí, depois, a gente vem para a confecção das facetas, né? Os dentes maiores, ele queria dentes mais claros, fechar os espaços, né? E aqui o que a gente trouxe para trazer essa imagem aqui era justamente para falar, não existe a idade, né? Eu posso fazer facetas em resina ou cerâmica com 70 anos, com 80 anos? Sim, pode. A gente, claro, né? Bem feitas, planejado, acompanhamento, manutenção, tudo que a gente já falou aqui dentro dessa conversa, nesse programa. Então, os cuidados são os mesmos, né? Uma pessoa com 20, com 40 e com 70, os cuidados vão ser os mesmos que a gente precisa ter. E ele já voltou com a gente para manutenção, já tem mais de ano que a gente fez esse caso, eu acho, né? A gente já tem, não, foi o ano passado que a gente fez esse caso, mas ele já veio para manutenção esse ano, continua do mesmo jeito, com brilho bonito, a gengiva saudável e ele, né, mais jovem, mais jovem. Não, você tá louco, pelo amor de Deus. Quantos anos, em média, né, doutor? Hoje, quando a gente faz assim um antes e depois que a gente mostra para o paciente, na média, quantos anos você, na sua experiência, mostrando uma foto de antes e depois, rejuvenescemos um caso como esse, por exemplo, aqui, né, tem foto só dos dentes.
Mas eu sempre pergunto, porque eu mostro para os pacientes quando vão fazer a avaliação. Você, quando for fazer a avaliação, tem assim, né? Foto de antes e depois. Eu tenho o hábito de perguntar, você, quantos anos você acha que dá diferença de um para o outro aqui? Não, a diferença aqui vai estar em vários aspectos, né? Quando a gente olha a cor do dente um pouco mais clara, a gente já rejuvenesce. Quando a gente olha o tamanho dos dentes, que mostra no sorriso, na conversa, já rejuvenesce. Quando a gente mostra os dentes que não estão desgastados, curtinhos, que a idade é normal, a gente tem um padrão fisiológico de desgaste pelo tempo, pela idade. Então, quando você tiver com 70 anos, é diferente do teu dente com 25. Não tem como. É natural, né? Mesmo que a pessoa não tenha lá os casos que a gente mostrou ali, né? De os bruxômonos, né? Mais severos. Então, assim, são vários fatores somados. E aí, se você entrar lá com a doutora Rafaela para fazer um botox, fazer um preenchimento, aí os 10 que nós estamos pensando aqui vira 20, 30. Né? Então, assim, por isso que é a história da multidisciplinaridade que a gente falou. Os vários profissionais, né, juntos, trabalhando para poder te trazer o que você está buscando. E esse número é verdadeiro. A gente escuta dos próprios pacientes falando assim, olha, pelo menos que tem o quê? Uns 10 anos de diferença. Já teve caso do paciente final falou, não, isso aí tá 20 anos mais novo. Só que, na verdade, a foto final, o paciente é até mais velho, né? Porque são meses mais, ou dias, semanas mais velho. Mas como você pode revitalizar a sua face, o seu rosto, a sua imagem pessoal através de um sorriso? E esse é um convite, né, que a gente traz aqui da Cell Odontologia, para que você possa revitalizar, para que você possa transformar, para que você possa rejuvenescer você, a sua imagem, o seu sorriso, o seu rosto, quando você estiver batendo uma foto, fazendo um vídeo, dando uma entrevista, fechando um negócio, encontrando ou conhecendo alguém pela primeira vez. A sua imagem, o seu sorriso, ela faz parte daqueles 3 segundos que você tem para você impressionar alguém pela primeira vez. E acredite, pesquisa pela Universidade Federal de Brasília, para 40% das pessoas, quando você conhece alguém pela primeira vez, o que mais chama atenção é o sorriso. Ou seja, para metade das pessoas que você conhece pela primeira vez, pode ter certeza absoluta que elas estão olhando para o seu sorriso. É para o olho, é para o sorriso. Fica ali trocando. E o seu sorriso hoje, ele está somando, ele está agregando, ele está valorizando a sua imagem ou não. Ou pelo contrário, você não está sorrindo, você não está se mostrando, você está retraído, você está fechado, você está evitando reuniões, você está deixando de fechar negócio, de receber uma promoção, de conhecer a pessoa amada, de relacionamento, sentir confiança, intimidade, porque o seu sorriso não está exatamente como você quer. Eu te faço uma pergunta nesse momento. Pega o espelho, pega o seu celular, bate uma foto, faz uma análise assim, ó, honesta, de 0 a 10. Que nota você dá para o seu sorriso hoje? Se for 10, eu te convido para que você venha fazer conosco as manutenções e mantê-lo nota 10. Mas se for abaixo de 10, meu convite é para que você venha fazer uma avaliação conosco e poder transformá-lo de uma vez por todas, porque existe recurso e está na hora de você priorizar, nesse momento, você. Eu sei que gosto, né, de trazer reflexão. Não, mas é que eu tenho compromisso, o trabalho, a casa, o marido, a esposa. Quem está cuidando do cuidador? Você cuida de todo mundo. Pode ter certeza que é o maior ato de amor pelo próximo, é você estar bem, você se amar mais do que tudo, principalmente você que é mãe, você que é pai. Muitas gente sempre, né? Muitas vezes não, sempre a gente está priorizando os filhos. Mas é tão lindo quando a gente vê os filhos olhando para os pais e vendo eles sorrindo, felizes. Fotos, netos. Qual foi a última vez que você bateu uma foto com seus netos? Qual foi a última vez que você tem uma foto sorrindo, lindo, maravilhoso com seus filhos? Que o tempo está passando. Ele não volta mais. Mas você tem a oportunidade hoje de mudar essa realidade para as próximas fotos que você vai ter. Então fica o convite, mais do que nunca, para que você possa aqui na Cell, ao longo desses 21 anos de experiência, com uma equipe maravilhosa, como você viu hoje aqui, com o Dr. Eduardo, que já tem quantos anos de experiência, Edu? Mais de 20. Eu não falo exatamente para não, né, parecer idade Eu e tal, avacalho que eu conto que são 24 de formado. Ele já tá mais do que 24 já de formado? Já. Tá, mais de 20 anos. Né? Eu gosto de usar mais de 20 anos de experiência. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ah, não, nem tanto assim. Mas só aqui, ó, Cell Clínica, né? Nós já estamos há 21 anos em Balneário Camboriú. Então é um lugar que te traz segurança, te traz a certeza de que sim, nós vamos fazer o nosso máximo, o possível e o impossível.
tudo que existe no mundo de tecnologia, de novidade, de possibilidades dentro da odontologia, considerando que a odontologia brasileira é considerada a melhor odontologia do mundo, você encontra aqui na Cell. Tudo que existe de melhor também, para que você volte a sorrir. E assim, não ache que é impossível. Não ache, de maneira alguma, que está longe das suas possibilidades, porque é possível. Fica o convite para que você faça essa avaliação, que você faça essa experiência, viva essa experiência conosco e descubra de fato que, olha, dá para você voltar a sorrir. Então, gostaria de agradecer, né, mais uma vez aí a participação. Grande amigo. Eu que agradeço. Né? Grande professor, grande profissional, professor, expert no assunto. Já estamos com quantas mil lentes aí? Já parou de contar? Ou... Já parei de contar, mas eu tinha aquela meta lá que a gente falou, Hugo, vamos fazer esse ano 1000. E a gente fez as mais 1000 de lá. mil. Isso faz 2023. 3? 23. Aí já estamos, já... Não, a gente então já superamos... Já superamos mais de 2.000 facetas, 3.000 mais facetas. por ano, já. Acho que já. Eu parei de contar. Igual eu parei de contar tempo de profissão também. Às vezes umas coisas a gente tem que parar de contar, né? Quando quando o profissional para de contar quantas vezes, perde as contas de quantas vezes, é porque já é perito naquilo. Então, convite para que você aproveite uma equipe maravilhosa, profissionais de ponta, de excelência, referências, né, nacionais nas transformações. E o discurso é lindo, mas está aí mais do que nunca as fotos, as imagens, as histórias, os depoimentos, as transformações, para que você agora se sinta inspirado, se sinta motivado, para que você se sinta assim, ó, mais do que nunca decidido a dar esse passo, falar sim para você, para a sua melhor versão, junto conosco. Então, muito obrigado pela sua atenção. Curte a gente nas nossas redes sociais, Cell Clínica, no YouTube aqui, você também sempre recebe vídeo, você vai vendo tudo. Pô, queria tirar uma dor de lente? Tem. Procura aqui, você vai ver que tem vídeo que tem. Queria tirar sobre os implantes? Tem. Invisalign? Tem. Harmonização? Tem. O que você quiser e precisar saber sobre odontologia, poder se aprofundar com opiniões sérias de profissionais sérios, você encontra nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Mas mais do que nunca, o meu convite para que você tire todas essas dúvidas pessoalmente, diretamente com os especialistas. Valeu. Obrigado. Até breve.